o que todos nós buscamos certamente é a felicidade. Mas o que eu pessoalmente chego a perceber é que parece que no fundo eu não quero a felicidade. Porque para ela ser alcançada, a pessoa tem que se perder de si mesma. A pessoa deve viver um bem maior. Isso significa abdicar da individualidade em prol de um valor de inteligência que é infinitamente grande. Isso significa que a nossa vida mudaria muito. Sempre que você fica consciente de alguma coisa nova, né, isso é tão bonito, a gente fica separado dela. Né? Estar consciente significa olhar por 360 graus aquilo que está acontecendo. Ou seja, se você fica feliz de verdade, você fica separado. E a felicidade, ela é experimentada de uma forma muito diferente daquela que a gente está acostumado. Assim, ser realmente feliz significa tornar-se felicidade, né? Em vez de tornar-se feliz. Aos poucos o indivíduo ele vai se dissolvendo nessa experiência que toma conta de todo o seu ser. Quando você está infeliz, você é demasiadamente você. O ego fica em foco. O ego fica em foco quando você está infeliz. Por isso as pessoas que cultuam o ego, elas permanecem muito infelizes, por mais que obtenham benesses, né, no campo material da vida. E as pessoas infelizes permanecem, né, como magnetizadas, cultuando o ego. É como se houvesse uma interconexão. Se você deseja cultuar o ego, você precisa ser infeliz. A infelicidade, ela lhe dá como se fosse a base, né? E o ego vem dessa base, muito claramente, claro como um cristal, né? Como um ponto branco em um quadro negro. Maharishi tantas vezes desenhou isso. Quanto mais feliz você for, menos existirá como ego, em termos de felicidade real. É por isso que muitas pessoas desejam ser felizes, mas realmente se amedrontam na hora que esse quadro começa a ser pintado. E eu me incluo. Sabe por quê? Eu vou ter que deixar muitas coisas que eu, por um apego bobo, infantil, ainda tenho comigo. O que eu observo é que as pessoas dizem que gostariam de ser felizes, mas na verdade elas não querem isso. Por isso, gente, que o nosso programa de meditação ele tem que ser pequeno, porque senão a consciência ela fica tão dilatada, tão expandida, que o indivíduo vai mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Vocês já ouviram a história de algumas pessoas que surtaram e que no momento desse surto, né, se dissociaram da sua personalidade e quando voltaram a si, já não sabiam mais quem eram. Nesse momento, o sujeito experimentou o oceano, ele experimenta o oceano. E há um impacto muito forte para todo mundo que está em volta da pessoa, porque as regras mudam. As regras mudam com filhos, com marido, com esposa, com trabalho, com sociedade, com tudo. A pergunta é, você vai aguentar isso? Você vai suportar esse rompimento? Eu não digo nem essa pressão, porque a pessoa está em paz internamente. Mas o fato é que ela rompe, né, com muitas cláusulas que faziam parte do seu contrato com o mundo. E agora como é que o mundo vai lidar com essa pessoa? É por isso que muitas pessoas que se iluminaram foram crucificadas, colocadas na fogueira,
né, foram assassinadas. Porque o mundo não suporta a beleza, não suporta a beleza verdadeira. O mundo não suporta o amor verdadeiro. Façam um exame de consciência. Vocês chegarão a essa mesma conclusão. A transformação ela tem que ser tão profunda. Ela é tão... Tem que ser não. Nós estamos falando sobre o ponto de vista de um iluminado. É tão profunda, que tudo aquilo que aconteceu até hoje não valerá praticamente mais nada no dia de amanhã, no momento em que isso aconteceu. Então eu acho que Maharishi percebeu isso quando ele veio para o Ocidente e viu que as pessoas tinham medo de serem felizes. As pessoas cultuam a infelicidade, assim como a felicidade, mas no nível da superfície, da vida. Mergulhar profundamente na vida é abrir mão da individualidade, abrir mão do rio da vida, em prol do oceano cósmico do ser. Então eu uma vez considerei durante um bom tempo a possibilidade de me tornar um mendigo. Não me levem a mal. Mas eu encontrei um valor muito profundo nessa atitude da mendicância. Por quê? Porque você se livra de tudo. Você se livra de tudo. Se livra do nome, você se livra de todos os postos sociais que você adquiriu ou deram para você. Você vai para o zero. Você passa uma borracha completa em tudo que marcou a sua vida. E você aceita que o universo faça de você um instrumento dele próprio. Então imaginem como isso é difícil. Os grandes iluminados não possuíram nada. Não possuíram nenhum nome, nenhum título. Os fundadores das grandes religiões nunca quiseram fundar uma religião. Nunca. Aquilo dali era uma estrada, um estilo de vida, né, que estava de acordo com as leis da natureza. Só isso. Franciscano, São Francisco, o que ele fez? São Francisco encarnou na Terra em torno do ano 1000. Segundo a história, em algum lugar do céu, alguém viu que a igreja estava ficando muito louca. A igreja resolveu travar grandes batalhas levando crianças para as batalhas, em nome de Deus, em nome de Jesus, resolveram tomar Jerusalém. E o terror foi mundial. Milhões de pessoas morreram. Não foram milhares, não. Foram milhões. E olha que naquela época milhões era uma coisa gigantesca. Não é como hoje, não. Grande parte da população da Terra foi para o brejo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, em prol das guerras da Igreja, quando na verdade a proposta de Jesus era uma proposta de amor. Então São Francisco veio para mostrar para as pessoas que não era aquilo que Jesus tinha pregado. Pouco importava se a Terra era santa ou não, ou se ela é santa. O que importa é o interior do ser humano. Brigar por conta de um túmulo. Você deve trabalhar em prol da vida. Felicidade e ego, eles não podem coexistir. Eles não coabitam no mesmo lugar. Quanto mais feliz você for, menos existirá como ego. Chegará um momento em que somente a felicidade existirá
No ego, não. É enrolado para a gente entender isso, porque não é uma questão de escolher entre a verdade e a ilusão. Não é uma escolha. Porque todas as portas que estão fora de você só podem levar à ilusão. Não é difícil de concluir isso. A verdade está dentro de todo ser humano. Isso é tão antigo. Está no próprio coração daquele que busca. Assim, se sobre uma porta estiver escrito ilusão e sobre a outra porta estiver escrito verdade, isso é uma história bonita, muito antiga na Índia. Não se preocupe em escolher uma ou outra, ou uma, que é a verdade. Ambas são ilusórias, as duas. A verdade é você. A verdade é o que vai lá no fundo. A verdade é a sua própria consciência. Torne-se mais alerta, mais consciente. Não é uma questão de escolher entre o bem e o mal. A escuridão está presente porque você está inconsciente. Dessa maneira, nenhuma luz de fora pode ajudar. É por isso que dá um medo danado de ser feliz. Vocês imaginam a coragem que a pessoa tem que ter? O indivíduo pode ganhar agora a lâmpada do mestre, mas ela não ajuda. Quando você chega no seu quarto, a lâmpada está apagada. Eu fiquei ao lado de Maharishi. Eu ganhei a lâmpada dele. Aproveitei tão pouco. O que a pessoa precisa é se tornar mais consciente, cada vez mais consciente, mais alerta dentro de si mesmo. Silêncio dinâmico, de modo que a chama interior, e somente a chama interior, ilumine o ambiente interno. A porta que era ilusão e a que era verdade, ambas desapareceram. Vocês acham mesmo que uma pessoa iluminada está preocupada em fazer o bem? Quando o Maharishi falou isso, eu fiquei chocado. Então, não. Ambas são uma conspiração do ego. Na verdade, ambas levam ao mesmo lugar. Elas apenas dão a gente uma ilusão de escolha. Assim, não importa o que você escolha. Você sempre escolhe a mesma coisa, a ilusão. Ambas levam a mesma passagem. E no final, o castelo se dissolve, porque é um castelo de areia. Portanto, o problema não é esse, de escolhas. Não é esse o problema. O problema é não estar alerta, não ficar consciente. Isso é yoga, gente. É isso que nós fazemos todo dia. Nós estamos aqui para quê? Para aumentar a luz interior. Nós estamos aqui para nos tornarmos conscientes do que é que existe lá por dentro. A dor física, crônica, por exemplo, é um grande mestre, um mestre duro, que a pessoa tem, mas que ensina que a resistência ela é inútil. É absolutamente normal não desejar sofrer. Mas se você se desapega desse desejo, e aceita a sua própria consciência, o sofrimento ele serve como uma alavanca. O milagre é basicamente o seguinte: por trás de cada situação, pessoa ou coisa que parece mal ou perversa, está contido um profundo bem. Não existe bem nem mal. Esse bem se revela a você, ao ser humano, interna e externamente, quando você aceita a situação tal como ela é. Não resista ao mal. Isso é uma das maiores verdades da humanidade. Foi isso que São Francisco veio dizer. Cara, não entra numa de jogar xadrez com a vida, você vai perder. Jogar xadrez com a matéria, com a relatividade, não há possibilidade. A única coisa que você faz é aceitação e entrega. Isso é a base
né, do caminho espiritual. Essa é a base da MT. Uma separação, né? Talvez você note de uma forma muito sutil, mas existe uma separação interna, né? Um espaço entre você, que é a consciência, né, e a dor, o sofrimento que está acontecendo. Isso significa que você passa a sofrer conscientemente, aceitando. Quando você sofre conscientemente, quando você aceita a dor física, ela anula o ego. Pois o ego, ele é formado, sobretudo, por essa resistência, né? Pelo fato do Kleber querer se manter ele próprio. A mesma coisa ocorre com o resto, deficiência física. Por isso que oferecer o sofrimento a Deus é uma técnica poderosíssima. Entrega a Deus. Entrega a Deus. Não é preciso ser cristão para entender essa verdade tão profunda, essa verdade universal, né? Ela é simbólica, né, no cristianismo, através da imagem da cruz, mas ela é absolutamente real. A cruz é um instrumento de tortura, ela simboliza um dos maiores sofrimentos, né, existentes, né, criado pelo ser humano no passado. Limitações, desamparo, né, que o ser humano pode experimentar. Então, de repente, esse ser humano se entrega, aceita sofrer conscientemente. Né, tem um trecho tão bonito. Jesus dizia: faça-se em mim segundo a tua vontade e não a minha. Nesse momento, né, a cruz, que é um instrumento de tortura, mostra uma face oculta, né, existente nela. Ela também é um símbolo sagrado, um símbolo do divino. Vejam bem, eu não estou querendo dizer que sofrer seja bom, não. A entrega que é fundamental. Aquilo que parecia que era contra a existência, né, de qualquer dimensão, né, adquiriu um nível transcendental, tornou-se a própria abertura para todas as dimensões. Então não é no nível do julgamento, sabe? Não é. Não é no nível da análise, não é no nível do entendimento. Pessoas tão sábias, tão sábias. Aí Maharishi perguntava para o cara: mas você percebe o absoluto? Não, Maharishi, eu não percebo. Aonde a sua sabedoria vai te levar, meu filho? Aonde? Né? A julgar fulano, julgar Beltrano. Você tem que despertar para uma nova consciência. Né? A chance de criar um mundo novo dentro de você, mais evoluído espiritualmente. Mais amor, mais sanidade. Bom, eu tenho que correr, já está na minha hora. Vejo vocês amanhã às 6h30. Mantenham a regularidade, porque não tem saída por fora. Não tem. Tem um caosinho. Não é Londres, Adriano. O que tem é um caosinho. Dá para você se distrair. Meu amigo, diante da perspectiva da morte, você quer o quê? Você quer amarrar o seu burro aonde? Não tem onde amarrar o burro, amigo. Não tem sombrinha para você amarrar o seu burro do lado de fora. Infelizmente, eu gostaria de encontrar uma saída aqui, mas não tem. É tudo ponto de vista, como você está lá dentro. Mais acordado você fica internamente, mas você consegue lidar com o que está acontecendo. Mais dormindo você fica internamente, né? Mais inconsciente, as coisas vão parecer intransponíveis. Me perdoem, vai tudo para o cacete. Mais dia, me desculpem a grosseria, né? Mas eu gosto de pensar dessa forma. Então, você está fazendo esforço para onde? Bom, é só uma reflexão, mas eu acho que tem consistência. Grande beijo.